Você provavelmente já ouviu falar sobre juros abusivos e o valor que a gente paga para o banco no final do mês é tão alto que é difícil não suspeitar que o banco não esteja ali cobrando juros abusivos da gente. Mas nesse vídeo eu vou te explicar como que você faz para descobrir realmente se o banco que você tem algum contrato está cobrando juros abusivos ou não. Meu nome é Hugo, eu sou advogado, atuo aqui na cidade de São Paulo e vou te ajudar na sequência do vídeo. Se a gente olhar bem, praticamente todos os juros que a gente paga para o banco no final do mês são abusivos porque os valores são extremamente altos. Mas não é bem assim que funciona. Para que seja caracterizado juros abusivos, precisa aí de alguns critérios que foram definidos. Mas antes de falar quais são esses critérios, eu vou explicar como é que funciona essa questão dos juros abusivos, por que existe isso e até mesmo por que tem tanta propaganda. A gente vê ali falando propaganda no rádio, falando sobre juros abusivos, que faz com que muitas pessoas que estão aí com problemas com o banco, que estão aí até endividadas, acabem aí caindo em situações muito complicadas e ainda piorem a situação, acabem ainda aumentando o valor que deve para o banco. Lá atrás existia uma lei que se chamava Lei da Usura, que era uma lei que determinava que a taxa de juros máxima que poderia ser cobrada por ano era de 12%. E naquela época muitas ações eram ajuizadas, muitas pessoas entravam com o processo para tentar abaixar a taxa de juros para esse valor de 12% ao ano. Mas com o passar dos anos foram editadas novas leis, foi editada até em 2002 uma medida provisória que teve discussão lá no STF, mas a partir desse período foi liberado a cobrança da taxa de juros em valores superiores a 12% ao ano. Mas aí, mesmo assim, existiam várias ações, várias pessoas começaram a entrar com ações para tentar fazer a redução desses valores que eram pagos para os bancos, que realmente eram absurdos. A gente via ali taxas de juros anuais até de 200% ao ano, 100% ao ano. Então muitas pessoas entraram com ação e muitas ações foram paradas nos tribunais lá de Brasília. E os tribunais de Brasília, eles decidiram que para caracterizar os juros abusivos, para que ocorram os juros abusivos, precisa ter ali uma prática de juros acima da média de mercado. Nossa, mas como assim acima da média de mercado? O Banco Central do Brasil, ele divulga ali mensalmente qual é a taxa de juros média de mercado, a taxa de juros média que os bancos aplicam. Então os bancos em geral vão aplicando as taxas de juros nos contratos e isso gera uma média. E aí o Banco Central ele libera uma tabela com essa taxa de juros média. Os tribunais lá de Brasília decidiram que se a taxa de juros aplicada pelo banco que te fez algum financiamento for superior a 2 vezes a essa tabela que é liberada aí pelo Banco Central, aí sim está caracterizados os juros abusivos. Então, acaba acontecendo que o quê? Hoje em dia é difícil que seja caracterizado, é difícil que um contrato tenha aplicação de juros abusivos, porque a taxa média de financiamento é justamente determinada pelos próprios bancos. Então os bancos, eles vão fazendo os contratos e os contratos feitos pelos bancos, eles que geram a média. Então é difícil que um contrato bancário no dia de hoje tenha ali juros abusivos. Mas mesmo assim, ainda existem algumas instituições que aplicam taxas de juros extremamente altas que acabam prejudicando as pessoas que contrataram o empréstimo. E aí, para você consultar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link de acesso ao Banco Central do Brasil. Lá você pode consultar a taxa de juros média do período que você tem o financiamento. E você vai conseguir ver lá mês a mês. Se você ver mês a mês e olhar no seu contrato de financiamento de veículo, de casa, de qualquer coisa, se o valor do seu contrato for superior ao dobro do que está nessa tabela do Banco Central, está caracterizado sim o juros abusivo e você pode entrar com uma ação. A grande cilada que existe nessa questão dos juros abusivos é que muitos escritórios de consultorias prometem fazer a redução das parcelas dos empréstimos, a redução das parcelas dos financiamentos de veículos e acabam ali cobrando das pessoas que têm esse financiamento um valor pela redução antes dessa redução acontecer. E aí, como essas ações acabam demorando bastante tempo, esses escritórios, essas pessoas que têm esse tipo de conduta, acabam ganhando muito dinheiro e a pessoa acaba ficando com a dívida no final. Então você precisa tomar muito cuidado em procurar consultorias e escritórios aí que muitas vezes nem advogados são, para fazer esse tipo de assessoria para redução de juros, que você pode acabar com uma conta até maior da que você
tinha anteriormente. Então, o conselho que eu dou para você que tem algum problema, que você acha que os seus juros, os juros do seu contrato de financiamento de veículo ou empréstimo pessoal estão muito altos, você pode fazer essa consulta na tabela do Banco Central. Se o valor estiver superior ao dobro, você pode buscar um advogado da sua confiança para poder ajuizar uma ação. Você leva lá a tabela para ele, fala que você viu e consultou que esse valor está acima da tabela do Banco Central, e aí sim é possível você ingressar com uma ação para tentar reduzir o valor dos juros, que esse juros vai ser abusivo. Tá joia, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessas informações, espero que esse vídeo tenha sido útil, e se foi útil, já curte, já se inscreve no canal e compartilha, que esse vídeo pode ajudar outras pessoas também, caso você compartilhe. Um abraço, até o próximo vídeo.